De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, tem algumas informações importantíssimas que eu quero passar para vocês aqui sobre a reunião do Inter com a Federação Gaúcha de Futebol, tem bastidores importantes exclusivos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, a saída do Kehler para o Curitiba, por que ele está indo por empréstimo, tá? Por empréstimo é o molde do negócio, e também a gente vai falar aqui sobre o zagueiro, tá? Se o Inter pode contratar um zagueiro do Brasil, pode, do mercado nacional. Isso é algo trabalhado dentro do Inter, eu vou contar em detalhes em seguida. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, eu peço só a tua moral antes da gente falar sobre tudo isso. Deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, já tá joia, muito bom. Se quiser melhorar o serviço, pode virar membro do canal, né? Todo mês a gente sorteia um dos membros que ganha um item que quiser lá no site da DeFi, onde tem essa bola oficial aqui, por exemplo. Tem luva de goleiro, luva de boxe, meia antiderrapante, meião, várias coisas lá, tá? Pode comprar no site também, eu convido, recomendo. A DeFi é a minha parceira, é a minha fornecedora de material esportivo. E se você quiser, o valor é bem baixo para se tornar membro e o ganhador do mês de fevereiro, a gente sorteou hoje na live com o Jeremias aqui, escolheu essa bola, tá? Vai ganhar em casa, na Barbada, uma bola oficial. Vamos começar esse vídeo falando sobre o Kehler, rapidinho, para a gente já passar essa questão. O Kehler está indo para o Curitiba por empréstimo, já foi anunciado, e o Inter está emprestando ele até o fim do ano, tá? Que seria o tempo de contrato dele aqui em Porto Alegre. E o Inter está fazendo isso porque aos 29 anos o Kehler não ia mais ser aproveitado no Inter, ele rodou outros clubes, né? Foi emprestado pelo Inter já para Chapecoense, aí ele volta, joga, né? Aí sai em 24 para o Vasco e não joga muito, depois vai para o Ceará, também não joga, não soma tantos minutos, e agora com 29 anos ele quer uma sequência. E provavelmente ele vai ter no Curitiba, porque o Curitiba perdeu o seu goleiro titular, que é o Pedro Morisco, que é um goleiro muito promissor, muito elogiado, que passou por uma cirurgia no ombro e só vai voltar depois da Copa. Então o Inter não tinha outras propostas tão interessantes assim para o Kehler, né? Não tinha como rescindir o contrato e o jogador ir em definitivo para um outro clube e o Inter manter percentual. O molde, a situação do Curitiba do mercado, né, não fazia com que o Curitiba precisasse comprar um jogador, então não tinha por que ele rescindir aqui e assinar e o Curitiba pagar luvas e fazer um contrato mais longo lá, porque ele não ia conseguir, porque ele logo ia ter, né, um outro goleiro e não ia precisar fazer essa operação. Logo o goleiro do Curitiba volta, mas nesses 3 meses mais aí, precisa de alguém para jogar. Então a saída foi o Inter emprestar o jogador até o fim do ano, e para o Kehler vai ser uma vitrine aí para ele tentar se recolocar no mercado com mais oportunidades. Vamos falar aqui sobre a reunião do Inter? O Inter procurou a Federação Gaúcha de Futebol, tá? Agendou uma reunião e essa reunião aconteceu ontem. Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira, 4 de março, então na terça, dia 3, durante a tarde, finalzinho da tarde ali, 2 representantes do Inter estiveram nessa reunião. O Vitor Grumber, que é vice-presidente do Conselho de Gestão e está acumulando algumas coisas da função de vice de futebol, que o Inter não tem ainda, e também o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Inter. Foram os 2 representantes. Essa reunião envolveu os membros da Comissão Estadual de Arbitragem, né, que é o Leandro Voaden, que é o presidente, tem o Altemir Hausmann, que é o assistente, né, que é quem cuida dos assistentes ali, e tem mais um outro membro que eu confesso que eu me esqueci, eu posso consultar rapidinho aqui enquanto estou gravando o vídeo. Mas essas 3 pessoas participaram da reunião junto com os representantes do Inter e pelo que eu tenho de informação, o presidente da Federação Gaúcha, por exemplo, né, para quem pode estar perguntando, não participou, tá? Foi entre o Inter e a comissão de arbitragem essa reunião. O que eu posso dizer sobre isso, tá? Eu conversei com gente do Inter e com gente da CEAF, tá? Com os 2 lados dessa história. As 2 partes me dizem que foi uma reunião absolutamente tranquila. Educados, os 2 lados nessa conversa, cordiais, tá? Não foi uma reunião de ânimos exaltados, assim, de, né, o Inter, por exemplo, chutar a porta ou ser recebido com uma hostilidade porque tá dizendo que foi prejudicado, tá dizendo que se sente prejudicado. Não, tá? Todo mundo tá dizendo que foi uma reunião tranquila, cordial entre as 2 partes. Eu ouvi do lado do Inter, tá? Que o Inter expôs os seus pontos, que o Inter colocou aqueles pontos que ele entende que foram erros de arbitragem, e aí vocês sabem os principais, né? A gente já debateu bastante coisa aí, e também aqueles pontos que o Inter entende que foram de uma condução ruim da partida por parte do Anderson Daronco.
tá? Então o Inter colocou todos os seus erros, todos os erros que entende que aconteceram contra si, colocou tudo isso na mesa e ouviu as explicações da comissão de arbitragem. Com algumas coisas houve concordância, com outras não houve. O que eu ouvi das duas partes é que a conversa foi bastante franca, tá? Bastante franca entre as duas partes. Tudo correu dentro dos conformes, mas todo mundo expôs os seus pontos de vista, tá? Isso o Inter falou bastante ainda no dia de ontem, né? Quando eu recebi essas informações. Aí no dia de hoje eu fui buscar também essas informações com as pessoas da comissão, né? O que foi essa conversa e o que me disseram também em relação aos erros, tá? Tanto o Inter como a comissão, eles estão mantendo tudo a portas fechadas porque é assim que foi a reunião, né? Então, tanto o Inter como a comissão me disseram, olha, é tipo conversa de vestiário. Alguma coisa até pode ser confirmada em alguma parte ou outra, mas o teor da conversa fica dentro do vestiário. E como foi uma reunião a portas fechadas, isso também está sendo tratado assim. Mas, por exemplo, eu vi uma interpretação de algumas pessoas sobre o Inter dizer, inclusive publicamente, que eu sei que o Vitor Grumber deu uma entrevista na Rádio Guaíba, né, e falou sobre isso, mas o Inter dizer assim, ó, olha, a Federação Gaúcha concordou com algumas coisas. Só que o que é esse concordou? É tipo assim, admitir o erro? Ou concorda com a reclamação, mas coloca um outro contraponto? Ou concorda com o fato de o Inter se sentir prejudicado e recebe para uma reunião, mas discorda dos erros? Né? Tem todas essas interpretações. O que eu ouvi é que durante a reunião, a comissão de arbitragem concordou com alguns dos apontamentos do Inter feitos sobre aspectos de campo, tá? Algumas coisas em relação a erro a comissão concordou e algumas a comissão expôs o argumento, a orientação, e discordou, né? Então, assim, o árbitro não acerta 100% do tempo, assim como o jogador também não acerta 100% do tempo, o repórter não acerta 100% do tempo, né? Então, o que eu ouvi é que a comissão, ela sim concordou com alguns dos pontos de erros que o Inter colocou nessa reunião. Mas tudo foi tratado na mais absoluta tranquilidade, tá? E, inclusive, existe uma informação de que o Grêmio pediu para a CBF de que a presença de alguém da CBF, o Rodrigo Sintra, o chefe da arbitragem, outra pessoa indicada pelo Samir Chaud, pelo presidente da CBF, para acompanhar em loco o Grenal do Beira-Rio para dar uma tranquilizada no ambiente, para dar um respaldo para a arbitragem. Isso não foi debatido, tá? Pelo que eu sei, na reunião entre o Inter e a Federação Gaúcha de Futebol, e até onde eu tenho informação, isso não está confirmado ainda, tá? Isso não está 100% confirmado, até porque foi um pedido, pelo que a gente tem de informação, né, feito do Grêmio à CBF, então não passou pela Federação Gaúcha de Futebol, ou então pela comissão estadual, né, dos árbitros. Isso ainda pode ser feito, porque o Grêmio vai se reunir com a Federação Gaúcha de Futebol também, antes do Grenal. Então isso pode ser um pedido que ainda vai ser feito pelo Grêmio, ou já foi feito direto pela CBF, e a nível estadual isso não se tem uma confirmação ainda, tá? Isso é o que eu preciso colocar para vocês sobre essa reunião. Todas as informações possíveis, elas estão aqui, tá? Para fechar esse vídeo, eu sei que tá todo mundo preocupado aí com a história do zagueiro, se o Inter vai contratar, se não vai. A situação é a seguinte, tá? O Inter abriu várias conversas com jogadores de mercados internacionais e não conseguiu contratar, fechou a janela e era isso. O Inter, tá? Mercado nacional, o Inter não descarta a possibilidade. O zagueiro pode sim vir do mercado nacional, mas a chance é pequena, tá? Chance pequena de vir um zagueiro do mercado nacional. Não descarto totalmente, mas é chance pequena pelo que eu ouvi. Esse é o discurso que o Inter tem dado em relação a isso. Porque o Inter entende que o mercado brasileiro ele também está inflacionado, né? E o dinheiro que o Inter pode botar no mercado nacional, ali no meio do ano o Inter pode colocar o mesmo valor por um jogador melhor do mercado internacional, que talvez fique sem contrato, numa condição melhor de negociação, tá? Então o Inter não descarta, mas é uma chance pequena e hoje é muito mais provável que o Inter só traga um zagueiro na metade do ano. O que o Inter tem dito é que o elenco é forte, que o elenco tem margem para evoluir. O Félix Torres, por exemplo, é um zagueiro que o Inter acredita que vai evoluir nas mãos do Pesolano, que ele pode dar mais, que o Vitor Gabriel pode ter uma sequência e render.
Então o Inter está apostando nisso, ao menos, ao que tudo indica, pelas informações que eu tenho, até a metade do ano, porque é pouquíssima, pequena a chance de um zagueiro ser contratado na janela até dia 27 de março, que é essa janela nacional, mas isso não pode ser descartado de tudo. Beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, muita informação, né? Olha, ih rapaz, suando já, muita ligação, muita coisa para trazer o vídeo mais completo possível para vocês aqui sobre isso. Beleza? Então acho que vale o seu like pelo trabalho todo aqui do canal. Beleza? Qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu!